aí, pessoal? Esse é o primeiro vídeo da série sobre modifiers que eu vou fazer. E eu quero começar com um modifier chamado Subdivision Surface. Ele não é o primeiro da lista, mas é um dos mais usados para modelagem. Então eu achei por bem começar com ele. Bom, primeiro eu quero mostrar onde estão os modificadores. E os modificadores que eu vou mostrar são os modificadores para objetos poligonais. Então, com o objeto selecionado, essa aba com a ferramentinha aqui, com a chave de boca, é onde ficam os modificadores. Então, clicando aqui no Add Modifier, eu tenho uma lista. E eu vou trabalhar primeiro na lista Generate. E o que eu vou usar aqui vai ser o Subdivision Surface. Então, eu vou clicar e explicar a função dele. A primeira função do Subdivision Surface é como o nome diz, ele vai subdividir a malha poligonal. Ao mesmo tempo que ele subdivide, ele também arredonda essa malha. Isso na configuração padrão. Eu vou primeiro entrar aqui no modo de edição e vou tentar explicar algumas coisas. Primeiro, quando a gente usa o Subdivision Surface, o que ele faz é pegar cada uma dessas faces e dividir em 4. Eu vou mostrar aqui, depois eu vou falar aqui das opções. Para mostrar o efeito da subdivisão, então eu vou só mudar aqui para wireframe. Então tá aqui, ó. Sem o modificador, a gente tem 6 faces nesse cubo. E com o modificador, cada uma dessas faces é subdividida em 4. Quem determina a quantidade de subdivisão é essa opção aqui do Subdivisions. Eu tenho 2 subdivisões, uma para render e outra para viewport, para cá. Aqui na viewport foi feita apenas uma divisão. O que ele vai fazer é pegar agora essas novas faces e dividir cada uma delas em 4. Então eu tenho um número maior de polígono. E assim por diante. 3 subdivisões, cada uma dessas novas faces vão ser divididas em 4. Isso faz com que o número de polígonos aumente geometricamente. A cada subdivisão, uma quantidade muito grande de polígonos é gerada. Aqui, ó, com 0, sem subdivisão nenhuma, você pode ver aqui embaixo ó, que são 6 faces. Com uma divisão, passa a ser 24. 2, 96. 3, 384. Então, tem que se tomar um certo cuidado quando você for fazer essa subdivisão e não extrapolar um número muito grande, porque dependendo desse valor, você pode até derrubar o Blender, ele pode travar. Então vamos lá, a primeira função dele é criar essas divisões. A outra é fazendo a suavização ou arredondamento dessa malha. Então a opção Simple, ele simplesmente divide. A opção padrão, Catmull-Clark, ele faz essa divisão e ao mesmo tempo ele faz a suavização. Entrando aqui no modo de edição, o que acontece? Aqui em cima eu tenho uma face, que é a face superior, aqui do lado a face lateral. E ele vai criar a divisão aqui no meio, como a gente viu, de 4. E vai fazer um arco do centro dessa face até o centro dessa. Então, o arredondamento está ligado diretamente à posição das edges. Tanto que, se eu aumentar o número de edges aqui nesse objeto, ou, por exemplo, vou fazer uma extrusão nessa face aqui. Ó. Se eu extrudar, ó, ele vai aumentar essa subdivisão. Então, essas novas faces que ele criou, ele está subdividindo de acordo com esse parâmetro aqui. E ele não virou mais uma bolinha porque agora eu tenho essa edge, essa e essa no mesmo plano.
Então, a tendência dessa curvatura é não ser uma curva, mas ser mais reta. Ela vai curvar na ponta e aqui em cima ela vai tender a ser uma reta. Se eu selecionar esse edge loop e dividir mais aqui, ó, o que vai acontecer é que essa parte de cima aqui vai ficar realmente reta, ó, plana. Porque do centro dessa face para o centro dessa é uma linha, é um plano. Então não tem para que ele se curvar. A curvatura vai acontecer aqui por causa desse ângulo de 90 graus. Eu vou criar um outro edge bem aqui e vou jogar aqui para frente. Ó. O que vai acontecer? Eu vou aumentar o número de subdivisões. E aí, o que acontece? Com o número de subdivisões, eu tenho mais polígono, então eu tenho mais resolução nessa curvatura. E como essa edge está próxima dessa, essa curvatura ela fica bem menor. Nessa técnica de modelagem, essas edges próximas das outras são chamadas de edges de contenção, porque elas vão segurar essa curvatura e eu tenho condição de criar curvas menores e curvas maiores com relação ao espaçamento entre as edges. Se fizer uma extrusão aqui, por exemplo, ó, ele vai tender a seguir essa curvatura, porque o centro da face original está aqui e o centro dessa está aqui. Então, não vai ser um arco perfeito, porque a gente não tem duas faces de mesmo tamanho. E se eu colocar um edge próximo aqui, ó, ele vai assentar essa curvatura, fazendo com que ela fique menor. Vou tirar aqui agora frame. E vou suavizar as normais para ficar lisinho e não facetado como está aqui, ó. E no shade. Bom, outra opção aqui é o Quality. Segundo o manual, o Quality ele controla o quão preciso é o reposicionamento dos vértices aqui da subdivisão. Esse valor vai de 1 a 10. Mas eu confesso uma coisa para vocês, eu não vejo muita diferença nisso aqui não. Se eu colocar 1 ou colocar 10, a mudança é muito sutil. Você pode ver que aqui deu uma alterada, ó. Aqui está com 10 e aqui está com 1. Normalmente eu não altero, eu deixo aqui no valor de 3 mesmo e é bastante satisfatório. As opções aqui, Use Creases. Bom, Use Creases significa que se você estiver usando a configuração de crease aqui no seu modelo, ele vai também usar na hora de subdividir. O que é o crease? É uma forma de você atribuir um peso às edges selecionadas de forma a parecer o comportamento de uma edge de contenção. É como se você tivesse mais edges aqui próximas. Então, aqui no sidebar tem essa opção aqui que é o Min Crease. Então, se você aumentar, ó, ele vai puxando como um ímã esses vértices aqui do fundo. Funcionam parecidos com essa opção aqui do lado direito, ó, onde tem mais de uma edge. Porém, eu nunca acho que a qualidade do crease é tão boa quanto você ter edges de contenção. Mas existem situações que o crease vai ajudar. E aí, essa opção aqui, ela leva em consideração o Min Crease. Se eu desabilitar, ele não vai interpretar e não vai fazer o peso. O Optimal Display, aqui no wireframe, ele faz com que as edges adicionais da subdivisão elas não apareçam quando eu estiver aqui no modo wireframe, ó. Ele deixa somente as edges originais. Então, isso aqui melhora um pouco o processamento gráfico, o desempenho de você trabalhar com esse objeto aqui na Viewport. Normalmente eu ativo. Essa opção aqui tem relação com as UVs. Eu vou trocar o objeto aqui para mostrar isso de uma forma melhor. Então aqui eu tenho a Suzane, ela não está com Subdivision Surface. Vou olhar aqui no Solid, tá? Outra forma de adicionar o Subdivision Surface é usando a tecla Ctrl mais um número do teclado principal. Então se eu colocar Ctrl 3,
ele adiciona aqui o Subdivision Surface já com 3 subdivisões na viewport. Vou deixar 2. Vou suavizar as normais. Shade Smooth. E vamos visualizar aqui a textura. Vou abrir aqui o UV Editor. Bom, o que é essa opção aqui? O Smooth Keep Corners significa que as UVs desse objeto, elas vão seguir a subdivisão da malha tridimensional. Então, a textura ela vai acompanhar esses arredondamentos. Na outra opção, Sharp, ele não vai subdividir as UVs. As UVs vão continuar quadradinhas assim. Isso vai fazer com que a textura ela fique com essas deformações, porque ela não tá seguindo a curvatura, então gera essas deformações, tá? Eu vou fazer 2 cópias aqui, só para mostrar como que ficam as UVs, porque as UVs, enquanto o modifier tá aqui, não muda nada, tá? Mas se eu der um apply, vou dar um apply nesse, e vou dar um apply nesse com o Smooth Corners. Então, no que está o Smooth Corners, dá para ver que a UV foi subdividida e arredondada. Ó. Já nesse aqui, ela foi subdividida, mas ela continua toda quadradinha. Ó. Então, ela não acompanhou a curvatura da malha 3D. Bom, como qualquer outro modifier, a gente tem aqui a opção de copiar esse modifier, de aplicar como eu apliquei aqui, e aí ele deixa de existir e a malha passa a ter as características daquele modifier. Eu não consigo mais alterar as configurações, no caso aqui do Subdivision Surface. A forma de modelagem que a gente usa muito aqui no Subdivision, que é bem comum, que é que eu estava mostrando aqui com o cubo, é chamado de Box Modeling. Porque normalmente, antigamente começava com um objeto bem simples, com um cubo, mas você pode começar com qualquer tipo de objeto. E a ideia é você ir modelando com um objeto low poly, ou seja, o objeto original tem poucos polígonos, e ele vai gerando um objeto high poly. É muito mais fácil eu trabalhar com esse objeto aqui, que tem poucos vértices, do que usar esse objeto aqui que tem já uma série de vértices nessa posição. Então fica bem mais fácil trabalhar em low poly para gerar esse high poly. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo dessa nova série Modifiers, onde eu vou incluir um modificador diferente a cada vídeo. Um abraço e até mais!